Boa tarde a todos. Mais uma vez, a gente promove o História em Roda Viva, cujo objetivo maior é discutir a historiografia, a trajetória autoral de um investigador. Então, gostaria de agradecer a todos a presença, agradecer a produção cultural de Laís, Lara, da Ana Schuster, do Mauro, e, obviamente, agradecer, antes de tudo e antes de mais nada, a Laura pela disposição de aceitar esse desafio, aos colegas que aqui estão presentes e aos componentes da mesa. Esse História em Roda Viva, ele funciona, para quem não participou da primeira vez, ele funciona de uma forma muito simples. Um pesquisador faz uma pergunta em relação à obra, e, nesse caso, a um livro específico da Laura de Melo Souza. Ela responde, concordando, debatendo um pouco aquela pergunta, e são 4 perguntas, em cada uma delas ela responde. No final, a Laura, se desejar, pode fazer algumas considerações finais. Por ordem alfabética, a gente começa com Gina Santos, que, mais uma vez, agradeço a presença. Depois eu faço a pergunta, Gina fala, Laura responde, eu falo, Laura responde, Nívia, também que agradeço muito, Nívia Pombo, da UERJ, minha grande colega e amiga do Proprietas, e terminamos com o meu colega e amigo Ronaldo Fanfas, que é da casa também, ok? Vamos começar. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, Laura. É uma alegria estar aqui participando desse evento organizado pela professora Márcia Mota e do INCT Proprietas. Uma honra fazer parte dessa mesa e lançar uma questão à professora Laura, minha orientadora do doutorado, cuja obra foi para mim sempre e continua sendo fonte de inspiração. Eu acho que é significativo pensar, por exemplo, que nós estamos aqui nessa mesa, cada um dos debatedores com uma edição dos Desclassificados do Ouro. Né? Eu tenho aqui, hoje, a 5ª edição em mãos. Né? E é muito importante, eu acho que, ressaltar as condições em que essa nova edição veio a público, né? E em que Brasil essa nova edição, que tem de um trabalho escrito em nos anos 80, publicado em 82, como dissertação de mestrado na Universidade de São Paulo, para obtenção do título de mestre, da professora Laura, continua mantendo uma atualidade, me parece, muito grande, a despeito do que a gente observa no prefácio dessa última edição, onde a professora Laura, com talvez muito rigor, aliás, com o rigor que lhe é característico, né, faz considerações sobre o aspecto datado da obra e do que já foi produzido posteriormente relacionado a esse tema. Né. Mas, a despeito disso, o trabalho continua mantendo um enorme vigor. Né. E chega a um público, é bom saber que ele está nas prateleiras das livrarias, essa nova edição, e também como uma possibilidade de aquisição virtual, na medida em que encontra um Brasil, como eu dizia há pouco, que, depois de ter saído anos do mapa da pobreza e da fome, né, novamente é relançado a ela. Dados do ano passado, do ano de 2017, falam que pelo menos mais de 50 milhões de brasileiros vivem abaixo do nível da pobreza, em situação de miséria. Né? Então, o tema lançado e pensado para Minas colonial nos anos 80 continua sendo, para a gente, eu digo para a gente no Brasil, né, uma questão muito doída, difícil, né, talvez um dos grandes, se não o maior desafio desse país. Né. Fica também evidente, ou ficou evidente nos últimos tempos,
que falar sobre ou desenvolver políticas públicas para pensar essa pobreza ou combatê-la não foi suficiente, porque uma parcela dessa mesma população não compreendeu a importância dessas políticas, né? E reproduz com muita ênfase um discurso em relação ao pobre, ou vários discursos que investem muito na desclassificação desses sujeitos sociais, né? É assombroso retomar, no melhor sentido do termo, os desclassificados, e eu lembro que das primeiras leituras que eu fiz ainda menina, na graduação, ele tinha acabado de sair, era uma leitura para todos nós também muito vigorosa pela novidade, né? Evidente que a qualidade do livro está muito relacionada à qualidade que a professora Laura sempre imprimiu aos seus trabalhos, né? O brilho da narrativa, a perícia metodológica, a sensibilidade na análise das fontes, que estão aqui, mas estão também no Diabo e a Terra de Santa Cruz, estão no Sol e na Sombra, estão em tudo que ela escreve. Mas, em se tratando dos desclassificados, encontra, eu acho, que um ponto nevrálgico, né, da história e de problemas sociais que ainda têm um alcance, né, e, sobretudo, um alcance atual, e, sobretudo, uma longevidade. Embora outros autores já tenham, e, sobretudo, sociólogos, tenham tentado discutir essa questão, a história ainda parece prestar um grande serviço ao chamar a atenção para esquemas, como eu disse, classificatórios ou de desclassificação desses sujeitos que foram perfeitamente naturalizados no convívio e no cotidiano. Na colônia, isso era visto nas minas com um sentido, me parece, muito próprio, tendo em vista uma sociedade escravista, colonial, não é? E cujo controle sobre essa população era necessário para que essa engrenagem colonial também funcionasse, e o descontrole sobre ela. Ao longo do século XX, tanta coisa aconteceu, a gente tem um outro sistema de governo, enfim, né? E, a despeito disso, esse ranço permanece. Então, colocando já uma pergunta para a professora, essa atualidade, ou atualidade do tema dos desclassificados, me parece que se liga também à questão da importância da história social como um campo de análise e de investigação, como se ela, na verdade, atravessasse as fronteiras, quer dizer, as fronteiras temporais e espaciais. O número de edições que esse livro teve, mas que também outros escritos pela Laura, né, como o Diabo, em outras línguas, em outros idiomas, inclusive, estabelecem, portanto, uma conexão, me parece, profunda com problemas de outros lugares e de outras histórias, né? Então, pergunto, Laura, não há aí, me parece que muito claramente, um triunfo da história social enquanto campo de conhecimento sobre as outras áreas de investigação? Bom, primeiro queria agradecer muitíssimo essa mesa florida e amiga, né? E falar da alegria de estar aqui na UF mais uma vez, que é uma escola muito querida, muito especial para mim, para a minha história, e aonde eu tenho, acho que três ex-orientandos e vários outros amigos próximos que não foram orientandos, mas com quem eu tenho permanente convívio e interlocução, né? Luciano, Márcia, né? E tantos amigos queridos, e ex-alunos agora, né? Então, o Tames e outros, Renato Franco, então é muito prazeroso. Gina, acho que você colocou questões muito importantes, me agradou muito o que você disse, porque os desclassificados são o meu segundo livro publicado. O primeiro livro foi uma súmula dos desclassificados, que saiu numa coleção da Brasiliense, ainda tinha outro nome, né, como acontece com as mulheres, acontecia
Eu tinha o nome de casada, depois me separei e voltei para o nome de solteira, mas ele é uma súmula dos desclassificados, então é um livro que foi escrito como tese entre 1979 e 1980. Ele foi terminado em junho de 1980 e foi defendido em outubro de 1980. Portanto, é um livro bastante velhinho já. E é um livro que, no início, foi datado, porque ele se referia a um Brasil muito desigual, sob um governo ditatorial. Eu tinha 27 anos, tinha acabado a universidade, nunca me engajei em luta política na universidade, me sentia mal, porque tinha muitos colegas presos, torturados, desaparecidos, e achei que era a maneira que eu tinha de refletir e de contribuir com aquilo que eu sabia fazer, que era pesquisa, né, para aquele momento difícil que o país atravessava. Fui muito marcada pela publicação de um livro magnífico chamado São Paulo, Crescimento e Pobreza, por obras de sociólogos que foram meus professores, como o professor Lúcio Kovarik, que fazia uma sociologia voltada para a marginalização, para a pobreza, e era basicamente, como a Gina falou, era a sociologia que tratava disso, né? E o livro, então, era uma maneira de pensar a exclusão e a desigualdade social num país que estava cada vez mais falando alto e bom som o seu progresso e a sua pujança. Então, pensar em Minas, que era o lugar mais rico da colônia no século XVIII, como um espaço de proliferação, de multiplicação da pobreza, e foi uma ideia que me surgiu a partir da leitura do capítulo Vida Social do Caio Prado Júnior, na formação do Brasil contemporâneo, era uma maneira de contribuir para a superação daquele estado de coisas, né? Bom, o livro foi publicado, teve até muito boas resenhas, depois começou cada vez mais a ser discutido, como é normal com todos os livros que têm, a meu ver, que têm interesse. Todos os livros que têm interesse, eles suscitam posições favoráveis e desfavoráveis. E muitas pessoas criticaram que o livro era muito esquemático e tudo isso. Eu sempre gostei do livro porque foi o meu ingresso na vida acadêmica, né? Depois eu publiquei outros livros que tiveram, inclusive, mais sucesso do que esse. E, quando foi há uns anos atrás, eu fui chamada por um colega da Universidade de Londres, nosso amigo Francisco Bittencourt, para participar de um colóquio sobre a desigualdade. E eu falei, mas por que você me convida? Ele falou, porque eu quero que você volte a esse assunto, estou te pedindo. Aí eu voltei ao assunto, utilizando documentos que eu não tinha utilizado nos desclassificados, e vindo até o século XX. Aí eu fiquei um pouco assustada por tudo isso que você disse, porque comecei a perceber que os processos de desclassificação social na nossa história, eles mudam o alvo, né? E que muitos dos adjetivos, dos qualificativos, dos instrumentos de desqualificação e de desclassificação, eles repetem as fórmulas mudando o alvo, né? Então, eu me vi no início do século XX, até uma ex-orientanda minha que tinha defendido uma tese interessante sobre os imigrantes que, chegando para a indústria no começo do século XX, eram exatamente qualificados da mesma maneira que os meus desclassificados, já com argumentos do contágio, da eugenia, enfim, outro tipo de argumento. E discutiu-se muito nesse colóquio o problema da escravidão, né, que é o grande problema, o grande obstáculo, como diz uma grande historiadora norte-americana, a Barbara Weissman. Uma vez eu vi uma conferência dela onde ela dizia: o Brasil tem que suplantar, ele tem que ultrapassar o obstáculo da escravidão para a historiografia brasileira amadurecer, né? Eu fiquei pensando naquilo, eu falei, mas é o grande problema que nós temos. Eu lembro que eu até discuti com ela. Ela falou, sim, é um grande problema, mas vocês têm que mobilizar outras questões também, né? No caso da Márcia, acho que, por exemplo, ela é outra questão crucial, que é a questão da posse da terra. A gente poderia, tudo isso que você falou para mim sobre os desclassificados, poderia dizer a Márcia sobre a posse da terra. E aí eu fiquei agradavelmente surpresa, por um lado, e
terrivelmente triste, por outro. Agradavelmente surpresa de perceber que os desclassificados eles continuam de pé, né? Tem um ou outro reparo, coisas que eu não escreveria hoje em dia, mas ele é um livro que continua de pé e que ele continua atual. E ele é, talvez, o mais atual dos livros que eu escrevi. Tem um lado um pouco melancólico, que é o fato de eu estar 40 anos mais velha e não ter feito um livro melhor que o Desclassificado. E o lado mais triste ainda é que o Brasil não deu o pulo que eu imaginava que daria em 1980. Então, a meu ver, eu acho que o problema mais grave do Brasil hoje é o da desigualdade, porque na desigualdade está contida a questão do racismo e o legado da escravidão. Então, o grande guarda-chuva é a desigualdade, que nós não conseguimos suplantar. E mais, o Brasil não é um país pobre. Como Minas Gerais não era uma capitania pobre. Minas Gerais era a capitania mais rica do Império Português no século XVIII. E havia essa legião de miseráveis, e era uma riqueza que se construía em cima dessa legião de espoliados e de miseráveis, de todos os matizes, porque havia brancos também, né? Então, e hoje em dia é a mesma coisa, quer dizer, o Brasil é um país rico em recursos minerais, em recursos, como é que se chama isso hoje em dia? Não, tem um nome especial para isso, os recursos naturais, que são, hoje em dia, tem água, ervas, as antigas drogas do sertão, né? Enfim, os japoneses roubaram o cupuaçu, o Brasil entrou com processo, devolveram o cupuaçu, isso uns anos atrás, né? Patentearam o cupuaçu no Japão. Então, tem outro tipo de riqueza, né, que não se cogitava antigamente. E isso, eu acho que é algo... eu concordo com você, eu concordo com Marc Bloch, que diz toda a história é história social. Eu acho que... Como é que se forma um historiador? Quando me perguntam, eu sempre começo. Primeiro, história social, depois o resto, né? E tem modalidades de história que são dificílimas, a história da arte, a história da cultura, né? A história da ecologia, que está me interessando muito, que é super sofisticada, precisa conhecer química, biologia, astronomia, enfim. Mas a história social é o nó eu acho que o historiador se forma historiador social. Então, eu concordo com você, fico contente que você tenha dito isso, e, por outro lado, triste, porque é uma situação incontornável, quer dizer, é um país, como dizia o Tiradentes, né? Acho que não era Tiradentes, não, é uma das memórias sobre Minas, se não me engano, Luciano me corrige, que imagem impossível é essa de um povo pobre num país rico, né? Então, como é que um país rico pode ter um povo pobre, né? Um povo miserável, 50 milhões de miseráveis? E essa questão continua. Obrigada, Laura. É minha vez de fazer uma pergunta. Eu gostaria de falar primeiro que esse livro marca muito a minha trajetória, porque ele nasce exatamente no contexto da consolidação da linha de História Social da Agricultura aqui na UF. Havia um debate muito intenso sobre o conceito de desclassificados. Você deve se lembrar muito bem disso. Mas eu vou me focar em algo que eu acho importante para os alunos, que é compreender quais são as suas bases teóricas de inspiração, quer dizer, quais são os autores que você dialogou para construir os Desclassificados, se você continuaria dialogando com eles, e se hoje você tivesse que reescrever, talvez o que você tem visto da historiografia mais atual, que você poderia incorporar. Estou falando isso porque a gente vive um período onde a análise historiográfica se perde e, às vezes, uma grande obra é sublimada por obras mais recentes. Então, eu gostaria que você discutisse um pouco essas bases que você construiu a sua obra. Muito obrigada, e é gratificante, é o que dá graça à profissão, né? São essas coisas. Eu fui, naquela época, eu fui muito marcada pela sociologia, né? Eu segui, a gente tinha que fazer créditos, eu li alguma sociologia, sobretudo Lúcio Kovarik, que foi meu professor, foi da minha banca, conversei muito com ele sobre, então, os trabalhos dele sobre a questão do exército de reserva era uma questão muito presente
nos debates, ele trabalhava com o problema do Exército de Reserva no mundo contemporâneo, no processo da industrialização, a questão do cotidiano, o trabalho do Boris Fausto sobre criminalidade cotidiano. Eu me preocupei muito com a questão da criminalidade. E o primeiro ponto de partida foi, como eu disse, o Caio Prado Júnior. Então, é um momento em que a minha universidade, meu departamento, era um departamento bastante marcado, pelo menos no grupo com o qual eu me relacionava, pelo marxismo, né? O meu orientador foi um dos 5 ou 6 intelectuais que compuseram o famoso Seminário Marx. Agora morreu o Paul Singer, que estava também no Seminário Marx, então é um grupo lendário, né? O Zé Arthur Janotti, o Fernando Henrique Cardoso, o Roberto Schwartz, o Paul Singer e o Fernando Novaes, deve estar mais um ou dois que eu me esqueci. Então, o meu orientador tinha tido uma formação marxista muito forte, né? Mas ele era um homem, como absolutamente heterodoxo e um orientador que deixava os orientandos voarem como quisessem, né? Eu li um pouco de literatura marxista, sobretudo o primeiro capítulo do Capital, que foi o único que eu consegui entender e atravessar. Fiz cursos com a Maria Silva Carvalho Franco sobre o rascunho do Capital, os Grundrisse, que eu entendi muito pouco, mas aquilo ficou, alguma coisa ficou. E, sobretudo, foram anos que eu li muito Gramsci, porque eu fui aluna do Francisco Verfort, ele foi um dos introdutores do Gramsci no Brasil, junto com o Leandro Conder, no Rio, Carlos Nelson Coutinho, né, aquele grupo que começou a ler o Gramsci. Eu li muito Gramsci, e o Gramsci eu fiquei muito encantada. E li praticamente todos os grandes trabalhos dele, os intelectuais, o trabalho sobre os intelectuais, Maquiavel, Político e Estado Moderno, os cadernos do Cárcero, eu li inteirinhos, li as biografias do Hugo Portelli, enfim, eu li muita coisa sobre o Gramsci, virou uma espécie de santo do meu panteão, por motivos óbvios, uma vida trágica, aquela história de que ele seria morto, se ele não fosse preso pelo regime fascista, ele seria assassinado pelos agentes do Stalin. Então, era uma coisa muito... Também, naquele momento, era muito importante ler o Gramsci. Ele era um pensador heterodoxo, só tinha pedacinhos, a gente lia do jeito que queria, com exagero e tudo, né? Então, podia... Então, é um momento que eu fui mais marcada pelo marxismo. Foi, sobretudo, esses dois autores, quer dizer, algum Marx bem diluído, e o Gramsci eu li direitinho e acho que entendi um pouco, né? Muitos historiadores do Zanardi que trabalharam com marginalidade, e, sobretudo, o polonês Bronisław Geremek, que tem estudos notáveis sobre marginalidade, e o Jacques Le Goff, que eram à esquerda do Zanardi, e o Vauvel. Então, aqueles historiadores que tinham passado pelo marxismo, né, e que colocavam questões de história social mais abertas, né? E formação da classe operária do Thompson, que marcou muito a minha geração, mas que eu li também assim, meio sem entender direito. Eu fui entender o Thompson depois, eu acho. E o Foucault, que foi professor na USP, eu assisti curso do Foucault, o célebre curso da História da Sexualidade, que ele interrompeu quando o Vladimir Herzog foi assassinado, e ele disse que não podia lecionar num país onde se enforcava as pessoas assim, e foi embora, né? Mas os 4 ou 5 aulas que eu assisti dele foram importantíssimas sobre a história da sexualidade. A questão da microfísica do poder, né? Como é que o poder se dissemina, isso foi muito importante para eu pensar aqueles garimpeiros em Minas, e como é que aqueles escravos andavam soltos, aqueles homens livres, e que eles não saíam dali, como é que eles interagiam, como é que as estruturas de poder, né? Os mecanismos, as redes do poder, tudo isso foi muito importante. Agora, do ponto de vista da bibliografia brasileira, é claro, sobretudo o Fernando Novaes, que era meu orientador, que tinha uma polêmica incrível ainda naquela época sobre o sistema colonial, e o Caio Prado foram autores importantíssimos. E teve uma questão também, eu tinha meus colegas que estavam trabalhando com escravidão, todos os meus amigos, meus companheiros, meus colegas trabalhavam com escravidão. Eu conheci o Ronaldo depois, mas o Ronaldo, naquela época, trabalhava com escravidão também. A Silvia, que era minha companheira, a Silvia Lara, direta, a gente estudava junto, a Silvia Leila e eu, as duas fizeram tese sobre escravidão. João Reis, que é da mesma idade que eu, tese sobre escravidão. Então, tinha uma coisa assim, o que eu procurava era ver a escravidão de outro ângulo, quer dizer, como é que
podia pensar e refletir sobre a sociedade escravista numa outra perspectiva, que era de outros processos de desclassificação social, né? Então, sempre procurando ver a interpretação de que tudo se explica pela escravidão, eu hoje em dia vejo, nunca me satisfez plenamente, apesar de eu achar que é o grande problema da sociedade brasileira, da nossa memória e tudo. Mas como é que a gente pode enriquecer isso por fora? E acho que foi isso que eu procurei fazer, né? E agora era um trabalho muito solitário, porque não tinha ninguém fazendo aquilo que eu estava fazendo, né? Trabalhando com aquele assunto. Mas eu acho que, a grosso modo, foram essas os trabalhos que me marcaram. Assim, eu devo estar esquecendo e cometendo alguma injustiça, mas, recapitulando, né, mais do que os trabalhos de escravidão, foram os trabalhos ligados à questão do político, né, da desigualdade, da acumulação de capital, de como é que Eric Williams foi importantíssimo para mim, né? Então, como é que o capital se acumula e como é que incorpora ou desclassifica pessoas, a ideia o modelo inglês, com os enclosures, tudo aquilo foi super discutido pelo grupo que trabalhava com o Fernando, né? E lemos muito também, e discutimos muito, criticamos muito o Jacob Gorender, quando já estava no final, que era um trabalho que não me satisfazia, quer dizer, fazer um grande modelo, uma grande tipologia abstrata da sociedade escravista brasileira. Nosso grupo, que lia, que trabalhava ali direto, aquilo não batia muito, né? Mas é um livro admirável, quer dizer, foi muito importante. Mas era esse naquele momento era esse o universo, né? Tá ótimo, obrigada, Laura. Muito obrigada. Nívia. Boa tarde. Primeiro, agradecer o convite da professora Márcia para compor mais uma vez, né, esse História em Roda Viva. Dizer que foi com muita alegria que eu recebi, né, a notícia de que eu estaria presente aqui nessa posição, não só pela admiração que eu nutro pelo trabalho da professora, mas também porque, como a Georgina falou, a professora Laura é fonte de inspiração, né, para todos nós. Está sendo maravilhoso assim, assistir e ouvi-la de uma maneira assim, tão leve, né? Acho que está sendo assim, tranquilo e leve. A leitura, né, que eu faço da obra nunca me deixa perder de perspectiva dois aspectos. O primeiro, de que os estudos são sobre história colonial, mas a sua experiência na academia também como professora de história moderna. E eu acho que é um diferencial do seu olhar para o nosso mundo colonial, né? Muito em particular para o século XVIII. Eu sou professora também de História Moderna, e um aspecto que eu lido, né, em sala de aula é justamente esse impacto do capitalismo, né, esse passar do capitalismo sobre esse período da época moderna. E, de alguma maneira, essa discussão está presente, né, nos Desclassificados, ela aparece, vez ou outra, nos seus prefácios, na sua introdução, dos seus livros. Eu até tinha colocado aqui que as suas introduções e prefácios trazem sempre, né, essas referências e as suas aulas, como você, de alguma maneira, aproveitou, né, todo esse contato com os seus professores na USP, com o Sérgio Buarque, mas também as lições do Carlo Ginzburg, né, de como ler as fontes documentais às avessas, enfim. Mas acho que se é que a gente pode afirmar isso, e aí já é uma pergunta, uma marca dessas lições que eu penso que encaminham, né, metodologicamente, não só Desclassificados, mas também outras obras, é essa preocupação que me parece vir do Fernando Novaes, e aí eu vou citar, né, que é o recorte específico não deve nunca deixar de lado o enquadramento geral. Então, essa preocupação, né, que está nos Desclassificados, de se preocupar com o específico, Minas Gerais, no século XVIII, o surgimento, né, das Minas no início do século XVIII, mas pensar essa discussão até o final.
Mas também, para além do recorte específico, se liga também ao momento do capitalismo, né, do surgimento do capitalismo no Ocidente, portanto, a esse enquadramento geral. E aqui já foi citado, não é, o Eric Williams, enfim, o próprio marxismo, como uma referência teórica importante e que, de alguma maneira, essa discussão está presente. Então, é isso. Assim, queria saber se, de fato, isso pode se afirmar ser uma marca dos seus trabalhos, né? E como, de alguma maneira, por que isso é tão importante, né? Metodologicamente pensando. Obrigada, Nívia. Que bom que somos companheiras, né? Foi uma circunstância do destino que me fez ser professora de História Moderna. Eu entrei enfim, eu precisava de emprego, minha bolsa acabou, eu tinha que me sustentar, tinha filhas. E aí eu entrei num concurso de História Moderna. Algumas vezes eu pensei em passar para a história do Brasil, não é? E não foi oportuno, não deu certo. Então eu continuei com História Moderna e acho que dá uma mobilidade de ação muito grande para o historiador do período colonial, não é? E sobretudo porque o Brasil foi Portugal até 1822. Então, nós somos parte da história da Europa até 1822. Nós temos que conhecer a história da Europa. Às vezes, me chama a atenção determinados historiadores que fazem a história dos seus países sem estabelecer articulações, não é, com outros contextos. Então, ainda mais hoje em dia, eu acho que é cada vez mais complicado fazer história nacional. Nós estamos vivendo um momento em que as histórias, que o nacionalismo se revestiu de colorações muito perigosas e desagradáveis. Então, mais do que nunca, eu acho que é sempre interessante pensar que as histórias dos países têm que ser referidas à história global. Não é porque a história global está na moda ou a história conectada está na moda, não é? Eu tive o privilégio de trabalhar com colegas, e, sobretudo, meu ex-orientador, que também era um grande historiador do Brasil, como outros do seu departamento, Sérgio Buarque de Holanda e Eduardo de Oliveira França, todos eles marcados pela formação muito aprofundada em história europeia. Então, eu acho que é uma marca do Departamento de História da USP, né? Todos os grandes historiadores que a USP produziu, eles têm uma formação muito aprimorada, eu diria, em história geral europeia. Agora, cada vez mais em história da América e história da África, mas, enfim, sempre há uma triangulação, para dizer o mínimo. Então, acho que isso veio da minha formação e também da minha prática docente, não é? E acabou se tornando uma marca minha, não é? Eu estou sempre nessa inter-relação e nessa questão. E o problema da acumulação, da formação do capitalismo é um problema. Todos os meus trabalhos passam por essa questão, eu acho, mesmo implicitamente, porque é o grande legado da minha formação da USP. Quer dizer, alguns dos grandes livros produzidos sobre esse assunto, o livro do Fernando Henrique, os livros do Fernando Henrique, os livros do Florestan Fernandes, Circuito Fechado, A Revolução Burguesa, que nem é um dos grandes livros dele, mas, enfim, é uma questão muito presente na prática docente da USP, né? Quando curso de Sociologia que a gente fazia, né? Estudava Marx, Weber e Durkheim, e aí era a questão da formação da ética protestante, espírito do capitalismo, era a acumulação primitiva de capital, passava-se invariavelmente por isso. Depois, com os expurgos que a USP sofreu, virou uma questão de militância, tinha que falar do capitalismo, da acumulação de capital. Então, era sempre presente. Eu me interessei muito pela questão das revoltas, um dos pontos meus de contato com o Luciano, né, de pensar a conflitualidade social sempre me interessou muito, a questão dos motins, a relação entre a formação dessa conflitualidade moderna, antigo regime, e a acumulação de capital, e a distinção, a estratificação social, né? Então, como é que a estratificação social agudiza as tensões sociais, né? Então, a acumulação de capital e revolta, essas questões sempre foram muito presentes para mim. Eu acho que elas estão em todos de maneira diferente, né? Elas estão em todos os trabalhos que eu fiz, né? Então,
eu acho que para os meus alunos eu sempre falo, é impossível fazer história do Brasil sem conhecer outras histórias. É impossível. Você tem que pôr uma cronologia na sua parede, né? O que estava acontecendo no mundo quando eu estava com relação no mesmo marco cronológico do período que eu estou analisando. E eu acho que a docência, nesse caso, ajudou muito, né? E agora que eu sou docente num país estrangeiro de história do Brasil, o exercício é o contrário. Eu tenho que mostrar para eles como a história do Brasil é a história deles, como é que a França esteve aqui 2 vezes, como é que ela tentou invadir, segundo Maria Fernanda me ensinou, não é? Teve uma tentativa em 1763. Eu ia falar 3, mas fiquei em dúvida. Então, como é que isso aqui foi Holanda, não é? Foi os Países Baixos, como é que a Amazônia teve em disputa até a Guerra do Paraguai, praticamente, que Dom Pedro não queria deixar ninguém navegar na Amazônia, mas queria fazer livre navegação no Paraguai. Então, eles ficam um pouco perplexos, os meninos franceses. Nossa, não sabia que... Né? Como é que todo mundo fazia tráfico de escravos, não eram só os luso-brasileiros, né? Que os ingleses faziam, que os franceses faziam... São terceiros maiores traficantes do mundo, que saíam todos do mesmo lugar, né? Então, eu acho que é impossível. É uma convicção que eu tenho de que cada vez é mais difícil você contar histórias nacionais. Obrigada, Nívia. Obrigada, Laura, mais uma vez. E agora o Ronaldo Weinfels, para a gente terminar. Boa tarde a todos. É também com muita alegria que eu estou aqui nessa mesa para fazer parte dessa sessão Roda Viva? História em Roda Viva. Bom, eu conheço a Laura há mais de 30 anos. Inclusive, eu trouxe um retrato aqui para ser filmado, que depois, quem quiser ver de perto, é um retrato em que estamos eu, Laura e Luiz Motti, no Castelo de São Jorge, cerca de 1986. Parecem 3 pessoas diferentes, mas ela não, ela está parecidíssima com ela. Ela realmente não. Eu conheci a Laura antes por livro, que foi justamente Os Classificados do Ouro, do que pessoalmente, não é? Eu estava terminando, já tinha terminado de escrever o meu mestrado, que era sobre escravidão, como ela diz, a história das ideias escravistas, né? Escravidão, quando saiu o livro Os Classificados do Ouro, 1982, e eu fiquei completamente impactado, porque é mesmo o que ela disse sobre o livro, é um olhar sobre a sociedade escravista completamente original, não é? Fora da obsessão com as relações senhor-escravo, embora reconhecendo o caráter alicerçante dessa relação. Um olhar completamente original, porque tratava dos escravos, mas tratava também dos libertos, muitos, das libertas, não é? Portanto, introduzindo uma chave de gênero absolutamente inusual na historiografia da época, o que as fontes que ela utilizava permitiam alcançar, não é? Enfim, e toda uma população que não era escrava, nem era liberta, mas vivia, não é, em condições subalternas de opressão extraordinárias, não é? O capítulo Os Protagonistas da Miséria, que é um capítulo fundamental, é o capítulo, digamos, de auge desse livro, Os Classificados do Ouro, porque permite um mergulho bastante verticalizado no dia a dia da sociedade, e sobretudo no mundo dos pobres, não é? Dos cativos ou libertos, e como que essa população na realidade se misturava muito, isso nas minas do ouro, né? Minas Gerais, porque já havia uma tendência, sobretudo na historiografia mineira na época, e que ia avançar um pouco nessa linha de deslocar o foco das minas, da região das minas, para as regiões agrícolas. E daqui a pouco, uma vez eu disse num seminário, já não tem, vai ter que mudar o nome da capitania antes, porque não tem o ouro. Não, ouro não há, nem é. Não é? E Laura aqui com Minas Gerais, Os Classificados do Ouro.
cujo capítulo 1, o falso Fausto, porque é para uns, muito, para outros, não é? Para a maioria. Então, esse livro foi... E ela, durante alguns anos, e não sei o que ela acha ainda hoje, a certa altura, em várias vezes, ela dizia: não, esse foi meu melhor livro nos classificados. Você me disse isso algumas vezes. É um grande livro, é um livro extraordinário. Claro que foi submetido a críticas aqui e ali. Eu acho que as críticas mais usuais eram frágeis. O livro suportou tudo isso sem grande problema. E eu fiquei mais fã, no entanto, sem maneira nenhuma desmerecer esse grande livro dos Classificados do Ouro. Eu fiquei mais fã do Diabo e até de Santa Cruz, que foi um livro de referência para minha... Aí eu já conheci Laura na USP. Ela estava terminando, na fase final do doutorado, e eu estava começando o doutorado. Então, eu vou fazer a pergunta, vou encaminhar minha pergunta. Nessa fase dos anos 80, e durante algum tempo mais, o foco dos seus estudos era realmente voltado para as classes populares, para o dia a dia das classes populares. Não é? Isso aparece tanto nos classificados, como aparece no Diabo, não é? As vivências cotidianas no Diabo, as religiosidades também, mas isso já aparece nos classificados, que você utiliza para eles, é o ponto assim mais central, as fontes das visitas eclesiásticas, não é? E eu descobri o que virou um livro depois, na época era um relatório para a Fundação Carlos Chagas, Fundação Carlos Chagas, o Avesso da Memória. Fiquei absolutamente deslumbrado. E ele estava fazendo mestrado na época, não é? E também trabalhou com essas visitas, focando a questão de gênero, isso nos anos 80, hein? Para as populações marginalizadas das Gerais, o Avesso da Memória, exatamente. Depois Barrocas Famílias, que veio a ser o mestrado, mas já tinha um livro antes. Que era o Avesso da Memória, baseado nessas fontes, muito próximo, aliás, do trabalho do Luciano com os trabalhos que você fez no mestrado e que continua a fazer no doutorado. Claro que aí ampliando muito mais o foco, a dimensão europeia é muito mais alargada e densa no Diabo do que aqui nos classificados, embora sempre presente em toda a sua obra, não é? Enfim, mas o foco, não é? O foco era o dia a dia, os valores e as opressões se abatiam sobre as classes populares. Você nunca largou isso, mas o que eu queria colocar para você é que pouco a pouco começou a deslocar o seu foco. Enorme conflito, já estava um pouco meio a meio. O Inferno Atlântico ainda tem estudos monográficos excelentes, magníficos, sobre personagens, como, por exemplo, sobre as beatas, visionárias, todas de classe popular. Uma delas que sonhava com Dom Sebastião, ou ia mesmo visitar Dom Sebastião, talvez, não é? Em sonho, não é? Quem sabe. E classes populares. Mas também já tem outros tipos de incursão sobre modelos culturais, formulações de elite, nome conflito também. E pouco a pouco os seus focos de atenção começaram a privilegiar autoridades administrativas, frações da nobreza, não é? Isso já aparece ali, nome conflito aparece, mas aparece no magnífico estudo crítico que você fez do relatório do Conde de Assumar, não é? E em outros trabalhos, mas no trabalho, aliás, premiadíssimo, O Sol e a Sombra, uma série de estudos, não é? Sobre figuras, pessoas gradas, diria o Evaldo Cabral, da nobreza portuguesa, ou nos brasileiros, no exercício da governança. E curiosamente, você vem desenvolvendo há alguns anos já um trabalho do qual eu conheço uma parte aqui, outra ali, sobretudo ouvindo você em conferências ou em conversas, sobre a nobreza europeia mesmo, né? Incluindo a portuguesa, não é? Mas sobre a nobreza europeia. Realizas.
casas principescas no pé, na época napoleônica. Então, isso, eu me lembro de uma vez, mais ou menos uns 15 anos, que você estava fazendo uma apresentação num seminário na UERJ, e estava lá fazendo uma dissertação extraordinária sobre um governador, que me escapa no momento o nome dele, e eu cheguei para você e falei assim: vem cá, eu estou com saudades da Laura que estuda as bruxas, os bruxos. Estavam, não é? Existe esse deslocamento que eu estou mencionando aqui, de algum modo? Ou isso é uma tolice? E o que você vê? Como é que você vê esse percurso na delimitação do objeto, que antes privilegiava como temática ou problemática as condições das classes populares, depois começou a frequentar os salões, os palácios. Às vezes era penoso mesmo para os reis, né? Como uma aula que você deu, uma conferência extraordinária de uma família, acho que era italiana, da casa de Savoia, caindo os cavalos, fugindo, tudo, caía tudo, não é? Fugindo do Napoleão, não é? Sempre com essa sensibilidade, não é? Até mesmo. Então, essa é uma trajetória, né? Não sei se eu estou exagerando aqui nos polos, né? Para formular a pergunta. Na realidade, essa distância, esse deslocamento é menos intenso do que eu estou fazendo parecer. Mas queria que você falasse sobre isso. Obrigado. Obrigada, Ronaldo, querido, que trouxe aí a fotografia, né? Como era verde o nosso vale. Mas, então, nós nos conhecemos no corredor da USP e depois nos conhecemos, assim, ficamos mais amigos no seminário Professor Bartolomé Benassar, onde nós fizemos a apresentação das nossas pesquisas. Foi ali que ficamos amigos. Mas a questão do seminário foi um seminário na UERJ, estávamos na mesa, eu lembro que estávamos nós dois, talvez Júnia, Caio Bosque, e não foi assim como você disse, foi bem pior. Você me mandou um bilhete escrito assim: fico olhando para você e me perguntando aonde está a historiadora talentosa de Desclassificados do Ouro, agora às voltas com essas elites desprezíveis, e por aí foi. Então, foi bem diferente, né? E eu fiquei meio atingida, né? Fiquei incomodada com aquilo. Mas eu acho que o divisor de águas foi o trabalho, a edição que eu fiz do Conde de Assumar, que foi uma encomenda, eu não fiz porque quis. E aí eu comecei a trabalhar com um tipo de fonte que eu não conhecia antes, e fiquei muito encantada com as possibilidades que essas fontes ofereciam. E porque, sobretudo depois do Diabo e a Terra de Santa Cruz, você deve ter sentido isso com o Trópico dos Pecados também, aquilo virou uma coisa meio sensacionalista. Então, me ligavam, eu lembro uma vez me ligaram para fazer um programa de televisão com Raul Seixas, para falar de feitiçaria. Eu falei: estou fora, eu sou professora universitária, e o apelo era muito fácil, virar uma especialista de astrologia, feitiçaria, entende? Várias vezes o apelo era esse, né? Eu queria que você viesse aqui para ficar bem à vontade e falar do diabo, coisas desse tipo, né? E aí era uma maneira, e coloco sobre escravidão, eram legiões de historiadores, sobre feitiçaria, legiões de historiadores sobre feitiçaria, interessantíssimos, com trabalhos maravilhosos, e eu falei: eu não tenho fôlego para acompanhar isso, eu não tenho erudição para isso, isso é uma coisa, não vou passar o resto da vida escrevendo sobre feiticeira, eu tenho que me livrar desse negócio, né? E aí eu comecei a fazer história com outro tipo de fonte, né? Eu fiz a edição do Conde de Assumar, que é uma edição como foi possível fazer, não é o trabalho criterioso e há anos que o Rodrigo está fazendo com o Conde de Assumar, mas me abriu uma porta grande para estudos sobre carreiras administrativas. E aí eu comecei a trabalhar com esses governadores, em geral são governadores de Minas, uma documentação muito interessante. Trabalhei com a correspondência do filho do Conde de Assumar, Dom João de Almeida, e comecei a constituir pequenos perfis
de administradores que foram depois reescritos e reunidos no Sol e a Sombra, não é? Mas eu acho que a questão é menos importante se eles são da nobreza ou deixam de ser da nobreza, mas o que está em jogo. No Sol e a Sombra, o que está em jogo é qual é a relação entre, para usar um termo que é discutível, mas todo mundo entende se eu falar, então não adianta nada falar uma coisa bem complicada e ninguém entender, entre o centro e a periferia, né? Então, como é que se estabelece a relação entre o centro e a periferia? Qual é o papel da distância, né, nesse império? Por que as colônias continuam dependentes? Como é que elas começam a se autorrepresentar, não é? E eu acho que uma das ideias importantes que tem no Sol e a Sombra é que a unidade ela é dada antes pelos conselhos do reino do que pelos próprios súditos. Essa é a ideia que eu gosto no livro, né? E aí as carreiras são os estudos de caso. É aquilo que, não sei se foi a Gina ou se foi a Nívia que falou, que Fernando fala do geral e do particular, que eu aprendi com ele. Quer dizer, você está sempre pensando em questões gerais. A maneira de você exemplificar é sempre pelo particular. Não obrigatoriamente sempre pelo particular, mas o historiador, frequentemente, ele busca os casos específicos, não pelo amor pelo anedótico, mas porque eles são capazes de ilustrar grandes questões de fundo. Então, a questão para mim, ali, era quando que o Brasil começa a se ver como algo diferente. Eu não sei até hoje, mas eu tenho certeza já, quer dizer, certeza a gente não tem de nada, e o historiador nunca pode ter certeza, mas eu tenho forte convicção de que não é no começo do século XVIII. Esses trabalhos todos me ensinaram que, durante a maior parte do século XVIII, os habitantes do Brasil não se veem como brasileiros. Eles são portugueses da América, eles são luso-brasileiros, eles, em algumas circunstâncias, são paulistas, pernambucanos. Quer dizer, em algumas regiões existe um sentimento regional, Evaldo já falou isso, sobretudo São Paulo e Pernambuco, né? Então, são essas as questões que estão ali. Por que eu me detive nos governadores? Porque eu me diverti. A documentação era muito divertida, sabe? E eu comecei a me interessar. E depois você começa a se interessar por aquelas personagens. Aí a história tem que ser também divertida, né? Como disse o Marc Bloch para o seu filho, e como dizia o Roger Bastide, quando vinham os historiadores dos análises, falando: personagem, fato, não interessa nada, só as estruturas gerais, a acumulação, isso aqui. Ele falava: pois o que me interessa mesmo é saber o que Luís XIV fazia com Madame de Maintenon, não é? Então, é claro que tem sempre um interesse, uma curiosidade um pouco como é que diria, malévola, ou tem a questão da intriga, né? Então, foi um período de pesquisa que me envolveu pelo tipo de documentação muito completa, muito detalhada, não é? E acho que o Sol e a Sombra coloca questões de fundo que ajudam a pensar a organização do Império, né? E depois o livro sobre o Cláudio Manuel da Costa também foi uma encomenda, e ali foi um exercício de trabalhar com uma personagem pouco conhecida do ponto de vista documental, que muitas pessoas me disseram que era impossível fazer a biografia dele porque não tinha documento. Então, foi um desafio de como você consegue fazer uma biografia com pouca documentação, né? E, no momento, esse trabalho grande sobre as cortes, não são casas principescas, são casas soberanas, né? Casas reais. É uma reflexão, mais uma vez, sobre... É uma questão de ordem política, sobre a aceleração do tempo. Cada vez mais eu me dou conta de que o meu tema é a aceleração do tempo. É um momento muito parecido com o que a gente está vivendo. São momentos em que o tempo se acelera de tal forma que o absurdo se torna viável e que as coisas acontecem. Então, o que me interessa não é a fuga deles em si, mas é a precipitação do tempo e dos acontecimentos e a total imprevisibilidade. Total imprevisibilidade. Quer dizer, como é que é possível? É aquela cena, para quem leu o Cândido, do Voltaire, que tem uma cena em Veneza, que tem um bando de reis esfarrapados, todos depostos numa ceia, parece uma coisa de comédia dell'arte em Veneza, né?
é um tempo doido, é um tempo completamente doido. E eu imagino que hoje, daqui a 200 anos, quando forem escrever a história desse período que a gente está vivendo, da queda do Muro de Berlim até sei lá quando, espero que não muito tempo, porque não sei se a gente aguenta, mas nós, como seres humanos, e o mundo como um ecossistema, sei lá o que, biota, sei lá o quê, aguenta mais esse tranco, mas são momentos de aceleração do tempo e de total subversão das estabilidades. É isso que me interessa. Calhou que caí nos reis, porque tem ainda a possibilidade de repensar as balizas da história nacional, que é uma coisa que me preocupa muito, não é? Quais são os cortes da história do Brasil? É um assunto que a gente discutiu na banca hoje cedo. Então, 1808, 1822, 1840, quando Dom Pedro II se torna maior, 1850 com a abolição do tráfico, 1888 com a abolição da escravidão, 89 com a República, 1930 com Getúlio, sabe? O Brasil deixou de ser colônia em 1930, é uma das coisas que o Sérgio Buarque de Holanda teria dito, né? Que até 1930 as estruturas são coloniais. Então, eu acho que esse trabalho, ele, na medida em que ele coloca uma subversão das temporalidades estabelecidas, ele possibilita também uma revisão da nossa história nacional. Quer dizer, quais são os elementos fundantes da história do Brasil? É possível você falar que 1808 foi um evento único, fundante da história do Brasil? Sim e não. Sim e não. Então, acho que são essas as questões e é tudo por acaso, porque eu acho que é tudo por acaso. A gente se torna historiador meio por acaso, a história é cheia de acaso, e aí eu concordo um pouco com o Tolstói, no Pós-Fácil da Guerra e Paz, que eu acho que todo historiador tem que ler, agora tem uma tradução magnífica da Guerra e Paz em português, onde ele destrói todas as teses armadinhas de por que a Rússia, por que Moscou foi incendiado, por que Napoleão, o general Inverno, ele vai destruindo um por um e fala, olha, ali tem um acaso. E tem o povo russo, claro, que é o grande protagonista, então tem uma coisa ideal e tudo. Mas muita coisa acontece por acaso, a gente, sobretudo para aqueles que não são especialistas. Eu não sou uma especialista, né? A Márcia Mota é uma especialista, né? O Rodrigo está se tornando um especialista nesse tipo de história que lida com a leitura, com a circulação, com a produção, com suportes, né? São pessoas que se tornam cada vez mais aperfeiçoadas dentro de um determinado assunto, não é? Eu fiz uma opção de não ser especialista, né? Eu podia ser bruxóloga até hoje, né? Tá aí, mas não satisfaz, eu me desinteresso do assunto, então tem que mudar de assunto. Mas não foi uma escolha ideológica nem social. Eu acho que é o contrário. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais à vontade para enfrentar questões. Ninguém vai pensar mal de mim se eu estou trabalhando com reis, né? E em 1978, quando eu estava fazendo o meu trabalho sobre desclassificados, iam pensar bem de mim se eu estivesse trabalhando com os desclassificados. Então, acho que tem um pouco essa questão da construção da sua identidade, do que você quer oferecer para os seus pares, para o seu país e tudo. E quando você vai ficando mais velho, já tem uma folha corrida de serviços, né? 35 anos de docência na universidade, não sei quantos orientandos. Então, aí acho que a gente começa a se divertir, né? E não tem mais tanta importância se... O compromisso é com a gente e com as ideias da gente, né? Com os atos da gente. Se são reis, se são pastoras, né? Se são traficantes, eu acho que aí tem que ter argumento, tem que ser honesto, tem que ter base empírica, não pode adulterar as evidências, né? Tudo isso. Mas eu acho que aí, aquele dia, você me escreveu um bilhete muito maldoso, eu acho. Obrigada, Laura. Bom, você quer falar mais alguma coisa? Alguém daqui? Eu queria agradecer essa sessão, que foi muito agradável, agradecer cada um dos amigos, ex-orientandos ou não, Márcia, tão querida sempre, e o meu querido Ronaldo, não é, que me acompanha e cujos nossos destinos se confundem, nossos assuntos, nossas concordâncias e nossas
dissonâncias, né? Até novela de televisão juntos a gente já assistiu, então... Então, são destinos muito, muito cruzados e me dá uma alegria muito grande continuar conversando tantos assuntos para a vida curta, né? Mas a gente, quem sabe, a gente continua em outros espaços, né? Muito obrigada. Com certeza. Obrigada a todo mundo.